Boa noite, seja muito bem-vindo a mais um bate-papo com o autor. Eu, Marcelo Simonato, coordenador e um dos coautores do livro Liderando Juntos. A cada semana, todas as quartas-feiras, estamos aqui às 18h59 falando com você sobre um dos capítulos do livro Liderando Juntos. São 35 capítulos, a cada semana eu trago um convidado diferente para conversar comigo sobre um destes capítulos. Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 12, sobre uma experiência real. Não é apenas teoria. Este livro contém conteúdos de acadêmicos, de estudiosos, mas também de líderes, de empresários, empreendedores que vivem a liderança, a gestão de pessoas na prática. E o capítulo de hoje não é diferente. Nós vamos conversar com Fabrício Rocha, um grande amigo meu, e o capítulo dele tem como título De Pai para Filho, uma visão prática sobre a sucessão de liderança entre as gerações de uma família. Deixa eu te falar uma coisa. Você é empresário? Você participa numa empresa familiar? Você está preocupado com o processo de sucessão na sua empresa? Esse capítulo vai falar muito com você. Você é líder? Você pretende continuar crescendo em sua carreira, mas sente que para dar o próximo passo, você precisa preparar alguém, um substituto, um novo líder para a posição que você está hoje? Então fica conosco, porque o assunto de hoje é para você também. A importância de todos nós líderes prepararmos as próximas gerações. Quem irá nos suceder na posição que nós estamos, na empresa onde nós estamos, nos negócios que nós conduzimos? Qual legado você está deixando para as próximas gerações? É sobre isso que nós vamos conversar hoje com Fabrício Rocha. Ele viveu e vive isso na prática, na mudança de geração dentro de uma companhia. Fabrício Rocha, seja muito bem-vindo. Boa noite, meu irmão. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Sim, perfeitamente bem. Você está bem posicionado aí. A voz, o som está muito nítido. Finalmente chegou nosso dia, hein, Fabrício? Pois é, Marcelo. Agradecer você aí mais uma vez. Com os remanejamentos aí das nossas agendas, acabei pulando a tua sequência, me perdoa aí, mas é uma honra muito grande fazer parte deste livro, onde o Marcelo Simonato, né, é o coordenador. E te agradecer, Marcelo, pela oportunidade, pela experiência em poder compartilhar um pouco esse conhecimento de quase 20 anos dentro desta organização, né? Pessoal, o Fabrício ele tem quase 20 anos de experiência nessa empresa, que é o case dele de sucesso, de sucessão familiar. Mas ele não pinta o cabelo não, tá? Porque ele começou lá garoto. Então por isso que ele tem quase 20 anos de experiência. Eu também, passei um pouquinho já dos 20 anos de experiência profissional, atuando como administrador, área financeira, chegando a cargo de executivo em uma multinacional, paralelamente sendo escritor e palestrante na área de liderança e gestão de pessoas. E realmente um orgulho muito grande para mim, Fabrício, poder contar com você e com outros tantos colegas nesse livro Liderando Juntos, que foi lançado agora no final de junho, né? Primeiro lançamento de forma online, feito pela editora Literari. Estivemos ali juntos, 35 coautores, com mais o presidente da Literari, com mais o nosso prefaciador, 37 pessoas online num grupo e 2.500 telespectadores. Então, realmente foi um sucesso. Eu recebi a notícia, eu só não lembro se foi ontem ou hoje, de que o nosso livro, agora já completando, então, julho, agosto, indo para 4 meses, já vendeu quase 6.000 cópias no Brasil. Então, realmente, muito sucesso. Significa que o pessoal entendeu que hoje você não lidera mais sozinho. Gerações, olha aí, geração Baby Boomer, X, Y, Z, Milênios, Alfa, Beta e qual mais vem por aí, a gente tem que liderar junto. Sozinho a gente não consegue. E o livro está com um conteúdo riquíssimo e o conteúdo de hoje me chama muito a atenção porque a gente vê quantas empresas, Fabrício, infelizmente, especialmente aqui no Brasil, primeiro, não sobrevivem mais do que 2 anos. Segundo, aquelas que conseguem, passados os 2 primeiros anos, e que seguem aí a vida, não conseguem transitar de pai para filho. Elas não são empresas
que vão para uma segunda, para uma terceira geração, que é uma grande pena. Quando você compara com empresas, especialmente europeias, né, algumas talvez americanas, você vê empresas centenárias, empresas com 200, 300 anos, ou seja, passaram na mão de muitos familiares, abriram IPO, estão na bolsa, e aqui muitos empresários não têm essa visão, e a gente vai falar um pouco disso no capítulo aqui, do preparar, né? A gente acha que a gente nunca vai morrer, que nunca vai se aposentar, e é importante a gente se preparar enquanto está nativa ainda, fazer o planejamento e ir fazendo a transição pouco a pouco. No capítulo 12, que é o capítulo que o Fabrício escreveu, o nome do capítulo é De Pai para Filho. Uma visão prática, que é isso que ele vai contar para a gente, um caso prático, de sucessão na liderança entre as gerações de uma família. E aí, Fabrício, eu achei interessante que você começa o seu capítulo muito, muito apropriadamente, explicando sobre essa dificuldade, na verdade, que existe na sucessão de liderança, especialmente porque a gente está falando de gerações diferentes, né? Uma família que era da geração X e que está passando, ou melhor, já passou, né? Mas na época estava passando o seu negócio para os filhos que estavam na geração Y. Eu queria que você começasse falando para a gente um pouco, Fabrício, sobre, em primeiro lugar, a sua formação. Aqui no livro está tudo escrito, mas eu queria que você mesmo se apresentasse com as suas palavras, né? E falasse um pouco para a gente, primeiro, dessa questão da diferença das gerações, antes propriamente da gente entrar em como foi esse processo de sucessão. Boa noite a todos, pessoal que está nos acompanhando aqui. Acabei de ver aqui a Lídia, esposa também do Simonato, todos os coautores que também estão presentes, amigos, colegas. Gratidão aí por estar nos prestigiando em mais uma live. Falando um pouco sobre mim, então, Fabrício Rocha, sou do ABC Paulista, vim para o interior de São Paulo, Sorocaba, em 2001, através da empresa, né, onde eu faço parte do movimento, né, foi o meu primeiro emprego com 16 anos de idade, completei 16 anos, tirei a minha profissional e até hoje estou nessa empresa e tudo indica que será a primeira e última empresa aí que eu terei na minha carreira profissional. Sou formado em administração de empresa, com MBA em finanças pela UFSCar, e hoje eu desempenho o trabalho dentro desta multinacional na parte de gerência. Eu pude entrar, né, em todos os departamentos, setores da empresa e poder acompanhar e crescer. Então, eu falo muito que nessa parte profissional eu acabei me identificando muito nessa área de gestão administrativa financeira. A gente aprende a gostar, né, que eu falo para todo mundo, 80% você faz porque tem que fazer, e aí você aprende a gostar do que você não gosta de fazer, e 20% você faz porque você gosta de paixão, né? E eu consegui me identificar muito com a empresa, com os diretores dessa organização, e fui me especializando dentro desta área. E quando a gente fala muito desse trabalho, hoje eu falo uma ponte, né, entre a geração X, né, que são os pais que construíram o negócio, com os filhos, que são da geração Y. Então, os pais são jovens senhores ainda, né? A gente até brinca que eles aposentaram aí muito cedo para o conselho da empresa. E estão aí na faixa de 52, 55 anos. E os filhos que vêm na faixa de 25 anos. Então, eu faço esse trabalho. E um ponto muito importante, né, Marcelo, quando a gente vê a parte de geração, eu falo, por exemplo, meus pais sempre pregaram para a minha geração, para mim, para minhas irmãs, que a gente tinha que estudar e ser alguém na vida. E nós não poderíamos ser o que eles foram. E hoje eu vejo um pouco desta sequela, talvez, das pessoas terem muito para essa linha. Porque qual o problema da gente ser o que os nossos pais foram? Eu até coloco um pouco sobre isso, né, mais para frente no nosso livro. E quando você começa a entender as necessidades de cada geração, vai ficando mais claro como que você tem que conduzir com cada situação. Então, a geração X, o pessoal tem muito aquela questão de ter um carro, ter uma casa,
porque foi uma geração que sofreu muito na década. Eles não tinham, saíram do, até falo, nem do nada, às vezes até do negativo, e construíram uma família, construíram um patrimônio, né? E hoje a geração Y é uma geração que não quer ter. Então, hoje ele, por exemplo, você fala para o meu pai dele pegar o carro dele e transformar num Uber, é uma coisa fora do mundo para ele. E já falar para uma pessoa da minha idade que vai pegar o carro e transformar num Uber, ou a sua casa no Airbnb, é uma questão mais normal do mundo, né? Então, realmente, entender a diferença e respeitar a diferença das gerações, ela é extremamente importante para esse processo sucessório, né? Você está falando isso aí, eu estou lembrando aqui, cara. Com 14 anos de idade, 13 para 14 anos de idade, o meu pai falou assim: eu tenho um plano de carreira traçado para você. Você vai estudar, você vai fazer um curso de datilografia, você vai prestar um concurso na Caixa Econômica ou no Banco do Brasil e vai seguir uma carreira estável para ter uma aposentadoria lá na frente tranquila. Então, esse mindset que os nossos pais tinham foi transferido, ou tentaram transferir para a gente, né? Então, vindo desde o baby boomer, que sofreu lá os filhos nascidos da guerra, os nossos pais, e aí tentando inculcar isso na nossa cabeça também, eu acho que eu e você estamos ali no meio do caminho, né, do X para o Y. Nós não somos nem o X da ponta e nem o Y, né? Nós estamos ali no finalzinho do X para o Y. Então, se a gente pisca o olho, a gente vira só empregado e segue essa carreira do ter, do estabilidade e zero empreendedorismo, porque nós não fomos ensinados assim. Já essa nova geração Y é muito mais desprendida, como você mesmo disse, né? Porque é muito mais o ser feliz, o estar junto, como no nosso livro a gente fala, do liderando juntos, né? É muito mais importante do que... Não adianta eu ser rico sozinho. É melhor eu ter menos, mas ter várias pessoas comigo. Não adianta eu ganhar muito dinheiro para ser feliz fora da empresa. Eu tenho que ser feliz também no ambiente de trabalho. E aí, quando você pensa na sucessão de uma empresa, que foi o que você participou aí e vive isso no seu dia a dia, é complicado ter esses pais, esses criadores do negócio com uma mentalidade que é natural, porque foi a forma como eles foram criados, e de repente eles poderiam ter filhos que falavam: ah, pai, não, vende isso aí porque eu não quero tocar o negócio, eu prefiro o dinheiro na conta, eu quero viajar o mundo, e cada ano eu vou morar num lugar, eu não preciso ter casa própria, carro, quando eu precisar eu pego um Uber, como você falou. Então, é um case realmente de sucesso você conseguir pegar jovens, como eu conheço, os jovens da sua empresa aí, que abraçaram essa ideia de assumir o negócio no lugar dos pais. Agora, o que a gente vai conversar daqui a pouquinho é o grande pulo do gato, que não foi simplesmente assim: vamos jantar, amanhã você começa no meu lugar. Houve um processo, houve um planejamento. Você vai contar essa história daqui a pouquinho. Mas antes de você falar dessa história com mais profundidade, você comenta um pouco aqui no livro, eu queria que você abordasse um pouco isso também, sobre as mudanças que estão acontecendo. E aí você cita especialmente aí os últimos 10 anos, né? Se a gente pegar, então, esse ano 2020 com a pandemia, tem gente que está falando que é 5 anos em um, ou 50 anos em um, porque os avanços, a mudança que ocorreu realmente nesses últimos 10 anos, e talvez agora cada vez de forma mais acelerada, é uma coisa que provoca nas empresas também uma necessidade de adaptação e de avanço tecnológico muito grande, né? Como você vê isso? Como na empresa que você atua, como foi a aplicação desses avanços tecnológicos, né? Você que entrou lá com 16 anos, certamente a linha de produção, a forma de administrar a empresa, tudo isso mudou muito de lá para cá, né? Com certeza. Eu lembro quando eu entrei na empresa em 2001, na época do fax. Vendo aqui nem sabe o que é o fax. Você tinha que tirar o extrato bancário pelo fax, ir na copiadora, tirar, porque o fax ele apaga com o tempo, tirar uma xerox para deixar registrado para fazer a consolidação financeira. E o grande avanço disso veio a internet ainda de escada, né? Então você tinha que fazer rapidamente no horário comercial, porque era caro o custo. Eu até brinco na linha de produção que quando você gerava um pedido, então você tinha que imprimir 4 vias do pedido para poder circular a produção,
circular na área de logística, circular na parte financeira e comercial, e no final as 4 vias têm que bater. Então, até brinco, quando nós entramos no processo de automatizar, sistematizar, né, a linha de produção, o pessoal da produção, os mais antigos, né, fala assim, não, isso daí não vai funcionar. Como que a tela aqui do computador vai saber que eu estou produzindo esse produto? O papel tem a segurança, a confiança, né? Tem minha assinatura. E hoje até brinco com eles, né? Falei, vamos fazer o seguinte, vamos voltar na época do papel. Ele falou, pelo amor de Deus, era um estresse, porque não sabia onde foi parar o papel, se estava dentro do colchão, se estava fora do colchão. Saía de um jeito, terminava de outro jeito. Falou, não tem nem como a gente pensar em voltar, né? E a nossa empresa, a gente conseguiu tudo traçado dentro de um planejamento, né? Uma escala de 10 em 10 anos. Então, nós temos hoje o pessoal do conselho, né? Que é o Renato e o Kozuka, que estão aí na faixa de 52, 55 anos. Depois vem mais uma linha de direção na faixa hoje dos 45 anos. Depois entra a minha geração na faixa de 35 anos e depois vem os sucessores herdeiros na faixa de 25 anos. Então, esse degrau faz com que a empresa sempre está buscando se modernizar, né? Porque as mudanças e a evolução é muito rápido, né? Uma coisa que você implantou ontem já defasou hoje, né? É verdade, é verdade. E me diga uma coisa, em 2001, quando você começou, ainda muito jovem, né? Eu imagino que em 2001, especialmente os 2 fundadores, estamos falando aí de praticamente 20 anos atrás, então eles estavam na casa dos seus 30 e poucos anos, né? Muito jovens ainda. Eu imagino que eles, naquele momento, não pensavam ainda nessa questão de sucessão. Mas você lembra, no decorrer da sua história na empresa, quando foi a primeira vez que você ouviu um pensamento, uma conversa sobre, opa, temos que começar a pensar em preparar os meninos, a próxima geração? Isso foi já próximo dos anos 2010. Então é uma empresa familiar e sempre os filhos estiveram muito próximo do negócio. Então, às vezes nas férias ia lá na empresa, soltar pipa, brincar com os cachorros. Nós fazemos convenção de vendas com a nossa equipe de distribuidores. Então, todos esses eventos, eles também estavam presentes, participando. Então, naturalmente, eles já foram participando, mas eles não tinham essa obrigatoriedade de fazer a parte sucessória. Então, para ter uma ideia, eles são 4 hoje herdeiros, 3 seguiu na linha de sucessão na empresa e 1 tomou a decisão de ir para uma outra área. E os pais sempre deixaram eles muito à vontade para escolher o teu futuro. Então, não foi nada imposto. Naturalmente, com o envolvimento deles na empresa, conhecendo os eventos, a cultura, a filosofia da empresa, foi encantando e cada um deles foi se encontrando dentro do processo. 2010 que começa-se um preparo desse trabalho dos herdeiros vir para o processo fabril. E aí, 2012, os 2, que é o Lucas e o Bruno, dão o pontapé inicial. Então, na época, eles faziam ainda colégio no período da manhã e depois do colégio ia para a fábrica e fazia meio período. E aí que começou esse trabalho, né? Deixa eu dar uma pausa aqui, porque a gente está aqui beirando as 300 pessoas nos assistindo e toda quarta-feira nós estamos aqui às 19 horas conversando com um dos coautores do livro Liderando Juntos. Hoje nós estamos tendo o privilégio de conversar com o Fabrício Rocha, ele que é administrador, que participa, trabalha como executivo numa grande empresa e vivenciou esse processo de sucessão familiar. Então, você que é empresário, você que talvez esteja se identificando com essa nossa conversa, tem filhos, talvez ainda crianças, adolescentes, ou você que está pensando assim, caramba, meu filho já é adulto e eu não fiz a lição de casa quando eu deveria ter feito. Olha o que o Fabrício está nos dizendo. Os meninos, vou chamar de meninos porque eles são mais jovens do que nós, né? Mas já são homens feitos hoje. Mas eles começaram lá atrás, ainda garotos, a primeiro começar a gostar da empresa. Gostar de estar no meio da empresa, dos eventos da empresa, conhecer os produtos da empresa. Até que tivessem certa maturidade e pudessem conciliar os estudos e parte do seu tempo também ali na empresa. E o Fabrício também, não sei se vocês perceberam aqui, ele comentou que são 4 herdeiros.
Os 4 tiveram a oportunidade de conhecer a empresa, conhecer as áreas da empresa e se identificar ou não com a empresa, com o produto ou com qual área de trabalho atuar. 3 deles continuaram e um deles falou: eu vou ser feliz fazendo outra coisa. Ele continua sendo um herdeiro, porque uma vez herdeiro, sempre herdeiro. Mas ele não vai se tornar, talvez pelo menos até agora, um dos sucessores na gestão, na administração dessa empresa. Isso é uma lição muito importante para você também, empresário. Você pode ter filhos, e esses filhos serão seus herdeiros de uma forma ou outra. Agora, se eles não tiverem o perfil, se eles não gostarem, não forem como você, que criou a empresa talvez, ou seu pai, apaixonados pelo negócio, né, queiram de fato dar continuidade a isso, deixa eu te falar uma coisa. Talvez seja melhor que eles sejam felizes em outro lugar mesmo, e sejam só herdeiros, e que você coloque profissionais como o Fabrício para administrar a sua empresa. Porque se você colocar um filho insatisfeito, a próxima geração vai quebrar a sua empresa. Algo que você construiu, ou que os seus antecessores construíram, o legado vai ser abandonado. Então, tenha certeza, prepare os seus filhos, capacite, mas somente aqueles que de fato queiram, não por obrigação, mas por amor, dar sequência a esse seu legado. Do contrário, muitas empresas optam por ter os sucessores, na verdade, como herdeiros em cadeiras do conselho, né? E colocam profissionais, CEOs, executivos, para que de fato toquem o negócio. A empresa que nós estamos falando aqui, daqui a pouco o Fabrício vai poder falar um pouquinho dela também, eu não vou dar nenhum spoiler aqui, mas ela é uma empresa abençoada, porque os pais estão podendo ver 3 dos 4 filhos dando continuidade nessa empresa de forma exemplar. Conheço muito de perto o sucesso de todos eles e é um case realmente muito bonito. Então você, que de repente está passando ou vai passar daqui a alguns anos por uma situação dessa de sucessão, tá aqui uma dica. Chama o Fabrício no direct aqui no Instagram, compra o livro Liderando Juntos, leia o capítulo que o Fabrício escreveu, leia, obviamente, o livro todo, mas o case que ele conta aqui no livro sobre essa sucessão. E se precisar de ajuda, eu tenho certeza que o Fabrício pode ser uma pessoa que vai te ajudar e, quem sabe, até a própria empresa onde ele trabalha possa ali abrir as portas também para um café, para conversar, porque o que eles fizeram pode ajudar muita gente, assim como tem ajudado tantas famílias, tantas pessoas que estão, de alguma forma, conectadas ao negócio deles. Fabrício, você fala aqui no livro sobre a questão de construir um legado. Eu pincelei isso aqui de alguma forma, mas eu queria que você falasse um pouco do legado, porque a sucessão, ela não é só uma questão financeira, passar o CNPJ para frente. Mas quando os fundadores criaram essa empresa, havia uma ideia, havia um propósito. E quando você pensa em passar isso para a próxima geração, é dar continuidade num legado, né? Eu queria que você abordasse um pouco esse tema. Exatamente, Marcelo. Quando você fala, né, bem na parte de planejamento, não é só você querer que o teu herdeiro dê sequência no seu negócio, mas o que você espera e quer para o teu próprio negócio. Nós somos mortais. Agora, a empresa não. Então, a empresa, quando ela veio para o Brasil em 1983, a visão dela era ser uma empresa centenária. E completamos esse ano 37 anos de mercado brasileiro. Então, com essa visão, faz com que você comece a já se preocupar em quem serão as pessoas que vão continuar dar continuidade desse negócio. Como já acontece, né? Então, eu devo ter aí mais uns 30 anos de caminhada. A nova geração tem mais uns 40 anos. Então, nós falamos aí de 70 para 80 anos de uma empresa que tem os seus princípios e valores. Então, é formar mais uma geração que nós atingimos esse nosso objetivo de chegar a uma empresa. E tudo isso é você fazer parte dessa história. Tem uma frase que eu gosto muito, que um colega sempre compartilha, é você fazer parte e não contar a história. Porque hoje muitos no nosso segmento contam a história, mas a Kenkopato é a verdadeira história dos colchões no mercado brasileiro. E aí quando você tem uma visão de ser uma empresa centenária, com um bom planejamento por trás, com pessoas com o mesmo propósito, você vai criando a tua história. E com certeza, o fundador que trouxe lá em 1983, que plantou a sementinha da empresa no Brasil, ele está hoje muito realizado de saber que
o direcionamento que a empresa está tendo, ou seja, o propósito dele, ele conseguiu compartilhar e as pessoas hoje vão continuar para que a empresa se transforme numa empresa centenária. Nós queremos ser uma empresa, Marcelo, como bem você colocou, só financeiramente bem. Hoje a empresa está bem? Tá. Mas nós temos que estar bem em outras saúdes, que nós chamamos, que são as 5 saúdes, que eu falo também um pouco dentro do livro, né? Se você ser uma pessoa realizada em 5 saúdes, saúde espiritual, física, financeira, social e familiar. E dentro desses valores que a gente traz para dentro da nossa organização, junto com os nossos colaboradores, fornecedores e distribuidores, para essa caminhada de chegar aí nos nossos 100 anos, que com certeza quem passou por isso deixou a tua história e construiu o teu legado. Pessoal, vocês entenderam o que o Fabrício colocou aqui para gente? Uma empresa não é só um CNPJ, não foi feita só para ganhar dinheiro. Obviamente que para uma empresa sobreviver e coexistir, para se tornar uma empresa centenária, ela tem que dar lucro, ela tem que pagar as suas contas, pagar os seus colaboradores, continuar crescendo, evoluindo tecnologicamente, isso tudo faz parte. Mas se for só por isso, deixa eu te falar uma coisa, muitos empresários prefeririam colocar o dinheiro no banco, investir em ações de outras empresas, eles não teriam a preocupação, o risco trabalhista, risco ambiental, fiscal, por que eu vou montar um galpão, construir, comprar maquinários, contratar um monte de funcionário para talvez eu vender, para talvez eu receber, para talvez eu ter lucro, ainda talvez alguém que sair da minha empresa depois me processar, a legislação fiscal do país é uma loucura, de repente eu cometo algum erro, ainda recebo uma multa fiscal. Então, por que o empresário se dá ao luxo de pegar o dinheiro dele e investir, empreender? Tem que ser algo muito maior do que dinheiro. E o Fabrício colocou muito bem aqui a filosofia, que vem de uma filosofia oriental, né, japonesa, e ele citou aqui o nome, eu estava, em respeito à empresa, não estava citando o nome, mas já que o Fabrício abriu aqui o nome, nós estamos falando da Kenko Pato. Você que não conhece a Kenko Pato, procura depois saber sobre ela, joga aí no Google, procura o Fabrício para conhecer um pouquinho mais da história. Eu não sei se tem alguém aqui da família que trabalha, que está conectado com eles, mas aqui as minhas saudações e gratidão a toda a família Kenko Pato. Realmente, eu sou um fã de carteirinha de todos vocês, da filosofia, da forma de conduta, da família e dos produtos, porque eu posso dizer, eu sou um usuário, né, um cliente dos produtos, que são produtos de qualidade e produtos voltados para a saúde e o bem-estar do consumidor. Então, aqui a gente aprende uma outra coisa também. Além da Kenko Pato não estar só preocupada com o ganho financeiro, que é importante, o Fabrício citou aqui a questão das 5 áreas da saúde, que eu vou pedir para ele explicar novamente um pouquinho sobre essas 5 áreas. Mas olha que interessante. Talvez, se não fosse por essa filosofia das 5 preocupações aí das áreas da saúde que a Kenko Pato tem hoje, pode ser que um destes filhos da geração Y não tivesse se conectado com o propósito da empresa. Se a empresa fosse uma empresa puramente financeira. Pode ser que daqui 10, 15, 20 anos, quando estes filhos estiverem casados e tiverem os seus filhos num processo de sucessão, se os filhos, os netos, então dizendo, não se conectarem também com esses propósitos, eles não venham a assumir a empresa. Porque o que nós temos percebido da geração X para Y, e depois para os milênios, geração alfa e o que vem por aí, é isso que o Fabrício colocou logo no comecinho. A importância é muito mais do ser, do sentido de vida, do propósito, do que o do ter. É importante a gente ter o sustento para nossa casa, claro, nós trabalhamos para isso. Mas não adianta eu me matar lá no trabalho para fora do trabalho eu ser feliz. Hoje em dia as pessoas querem ser durante todo o tempo. E os propósitos, essa cultura da Kenko Pato permite isso a todos os colaboradores, não só aos sucessores, mas a todos os que estão envolvidos, como bem falou o Fabrício aqui, clientes, fornecedores, distribuidores, eles se preocupam realmente com toda a cadeia. E isso é uma coisa que nós, como empreendedores, precisamos também aprender a levar para os nossos negócios. Fabrício,
Fala para a gente um pouquinho melhor sobre essa filosofia aí das 5 saúdes. Saúde física, espiritual, familiar, saúde social e financeira. Aborda um pouquinho cada uma delas aí. Como é que vocês praticam isso no dia a dia? Tem algum ritual? Isso é falado? Isso é ensinado? Como é que é essa filosofia no dia a dia lá? Bacana, Marcelo. Depois também, quem tiver mais curiosidade, nós temos o nosso site, que lá fala com bastante detalhes. O tempo nosso aqui vai ser, não é tão longo, né? Mas foi algo que me encantou quando eu entrei dentro da organização. Porque nas universidades, a gente fala muito em administrar algo que não é nosso. Geralmente, administrar uma empresa, e geralmente é de terceiros, né? E dentro da nossa organização, como a gente trabalha muito com empreendedor da área comercial, é uma filosofia que encanta, porque ele fala que para você ser feliz, você tem que buscar o equilíbrio nas 5 saúdes. Ou seja, aquilo bem que você colocou. Talvez se fosse por dinheiro, eu estaria numa outra empresa, em um outro patamar. Mas será que dinheiro é tudo nessa vida? Às vezes não. Aonde você pode realizar sonhos e você começa a sonhar. Porque tem muita gente hoje que não sabe, não tem sonho mais. Não sabe qual que é o propósito de acordar mais cedo ou dormir mais tarde. E dentro dessa filosofia, nós aprendemos a fazer um planejamento familiar, pessoal e familiar. Dentro das 5 saúdes. Por 5 anos. O ano que eu estou, mais 4. Naturalmente, o que você vai aprender na saúde física? Primeiro, a cuidar de você. Cuidar da sua alimentação, cuidar da sua saúde. Porque você tem que estar bem para você poder proporcionar e ajudar as pessoas próximas de você. A parte espiritual. Não importa qual religião você é. O que importa é que você crê num Deus superior e que você pratique conhecimento não só na parte espiritual, mas na parte também intelectual, lendo livros, fazendo cursos, assistindo palestras. Isso é uma evolução que você tem dentro de você. O lado familiar, que são as pessoas que você convive, né? No meu caso, esposa, filha. Eu tenho a minha família muito próxima, tanto da minha esposa quanto a minha, né? Pais, sogro, sogra, cunhados, tios, primos. Então a gente cresceu muito, muito próximo. Então a gente prega muito esses valores. O lado social é o que você pode fazer para contribuir para a sociedade. Seja reciclando um lixo, uma coisa tão simples, e que se você põe no papel e um planejamento, que eu vou fazer uma reciclagem de lixo, eu gosto de fazer muito todos os anos, fazer aquela sacolinha de Natal, ajudar uma criança, adotar uma criança carente. Então, eu faço questão de ajudar e no dia, se possível, fazer a entrega pessoalmente. Então, esses detalhes, ele é importante e junto com a parte financeira. Porque o grande segredo da parte financeira não é quanto que você ganha, mas sim quanto que você gasta. O segredo é você gastar menos do que você ganha. Então, a gente vê pessoas do nosso ciclo de relacionamento que ganham, às vezes, 15, 20 salários mínimos e ele está sempre correndo atrás de dívida, juros, cartão de crédito. E na outra ponta, na extremidade, você vê pessoas que ganham 2, 3 salários mínimos, tem o teu carrinho, tem a tua casinha, num padrão simples, humilde, mas equilibrado. E justamente a filosofia mostra isso para nós. Que como que você coloca tudo isso num papel? Porque às vezes na vida moderna, que a gente vem tendo, quantos de nós damos importância, talvez, de passar um Natal, um Ano Novo, um aniversário com uma pessoa próxima? Então a gente fica naquela correria, trabalha de segunda a segunda, e o tempo vai passando e a gente não vai dando importância. E a filosofia mostra justamente isso, que você tem que ter um tempo para você tem que ter um tempo para os seus familiares, e você precisa fazer o quê? Buscar um equilíbrio. Não adianta você só trabalhar, ganhar dinheiro, mas na sua saúde você ter 10 na parte financeira e 0 na tua saúde física. Então você tem que fazer o quê? Diminui a tua carga de trabalho e intensifica a sua atividade física para você poder chegar no equilíbrio. Não adianta, que é comum acontecer, né? Muita gente tem rios de dinheiro e tudo que ganha, depois, na velhice, não é o suficiente para dar um conforto na hora que mais precisa. Então, é você se preparar. E os nossos produtos, a gente sempre fala muito disso, né? E é onde que casa a filosofia com a empresa. O nosso produto, ele trabalha muito na qualidade de vida e bem-estar. Então, você cuida muito da parte da sua saúde
física, e para quem trabalha no nosso sistema de venda, ganha também na parte financeira. Então, a gente fala que, além de você poder proporcionar e ajudar pessoas a mudar de qualidade de vida e bem-estar utilizando os nossos produtos, ainda a gente consegue ganhar e ter o nosso lucro como negócio, né? Olha aí, gente, que legal. Fabrício, a Maria, eu só não sei se é Maria Franca ou Maria França, porque não tenho cedilha. Eu acho que ela trabalha ou trabalhou lá com vocês, porque ela está dizendo aqui, ó, sou grata a Deus por não contar a história da Kenkopato, mas por fazer parte da história, como você bem disse. Então, Maria, parabéns, porque você está fazendo parte dessa história, né, junto com o Fabrício, junto com a família, levando bem-estar a tantas pessoas e, obviamente, cuidando dessas 5 áreas da saúde que são tão importantes aí. Parabéns, viu, Maria? Obrigado pelo seu comentário e por estar aqui conosco. E ela manda um abraço aqui para você também, viu, Fabrício? Fabrício, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu queria voltar um momentinho aqui na questão da sucessão, porque tudo isso que você falou das 5 áreas da saúde, da filosofia da Kenkopato, eu fiquei pensando aqui, isso para mim traduz um outro autor indiano, Rancharan, que ele tem um livro que chama Pipeline da Liderança, onde ele fala que o primeiro degrau de qualquer processo de liderança é a pessoa ser líder de si mesma, né? Alguns chamam líder de mim, líder de si, mas enfim, é você liderar a você mesmo. E como é que eu lidero a mim mesmo se eu não passar por essas 5 saúdes? Ou seja, se eu não cuidar da minha parte física. O que é a parte física? Pô, quanto tempo eu durmo? Como é que eu estou me alimentando? Como é que eu estou ingerindo líquido? Estou praticando esporte? Como é que eu estou cuidando desse corpo, né? Esse corpinho aqui que Deus me deu? Com essa parte física. Se eu não conseguir cuidar desse corpo, como é que eu vou cuidar de uma empresa? Como é que eu vou cuidar de outras pessoas, né? E junto com esse corpo, vem o que você falou, a parte espiritual. Cada um com a sua religião, com a sua crença, mas nós não somos só um corpo, né? Existe uma conexão, um elo espiritual e que a gente tem que cuidar com carinho disso também, né? Respeitando, obviamente, cada uma das religiões. E aí você tocou num ponto muito importante que é a família. Quantas pessoas, especialmente líderes, presidentes, CEOs, empresários, a troco de uma carreira bem-sucedida, perdem a família. São divorciados, muitas vezes se envolvem com drogas, com prostituição, adultério, não veem os filhos crescerem, e aí quando percebem já é tarde demais, porque aí os filhos já são adultos, não tem a referência do pai ou da mãe que escolheu, foi uma escolha lá atrás, escolheu a carreira, o dinheiro, a fama, e deixaram a família de lado. Então é muito importante ter esse equilíbrio, né? Uma vida equilibrada em todos os sentidos vai trazer, sem dúvida alguma, melhores resultados. Parabéns a Kenkopato, parabéns a vocês que estão construindo essa história. Você fala aqui no livro, Fabrício, que a segunda geração começou ali a trabalhar ou a se envolver mais fortemente no negócio aos 16 anos de idade, né? Eu acredito que 16 anos de idade eles estavam ali terminando quase o ensino médio, né? Que talvez fosse realmente uma idade como a nossa, quando a gente começou ali, né? 14, 15, 16 anos de idade, quando o menino está virando adolescente e já está começando a poder assumir algumas responsabilidades. E o que eu achei interessante é que ninguém deu para eles um crachá lá de gerente, né? Como é que foi essa história? Conta aí. Exatamente. Aí que eu acho que é o pulo do gato, né? Porque hoje muitos jovens, e os jovens que estão nos assistindo, não me leve a mal, mas para você poder gerenciar, você tem que conhecer com detalhe, você tem que pôr a mão na massa. Porque se você não põe a mão na massa, dificilmente você vai ter domínio do assunto. Quando começou o processo, então, da vinda deles, a gente fala meninos também aqui dentro, né? Que são jovens, hoje gestores do grupo, todos eles passaram por todos os departamentos dentro da empresa. Até porque com 16 anos de idade, não diferente de nós nem sabemos o que nós queremos ainda da nossa vida. Não sei se eu vou para a área tal, se eu vou para a área tal. Então você está naquela interrogação, conflitos, né?
E todos eles foram passando pelos departamentos dentro da organização. E à medida com que eles foram passando, eles foram começando a identificar. Então, essa fase ela foi muito importante porque não queimou etapa. Não é porque é o filho do dono, não é porque é herdeiro que eu mando. Então, quando eles entraram lá, eles entraram como auxiliar no processo. Então, os líderes de setor tinham total autonomia para comando e dar toda a atribuição para eles. Não tinha aquela preocupação, ele é filho do dono, se eu falar alguma coisa, corro risco de perder meu emprego. Muito pelo contrário, todos eles têm que ter essa liberdade. Se não servir, se não der certo, pode falar que a gente vai colocar eles em outro departamento, vamos fazer. Mas eles têm que conquistar por meritocracia o trabalho. E assim foi, Marcelo. Eles foram se destacando, meio período, né, então, do trabalho deles, até eles terminarem o colégio. Quando chegaram na época da faculdade, aí eles começaram a fazer faculdade à noite e começaram a trabalhar período integral dentro da empresa. Isso é uma pergunta que eu tenho para você, e daqui a pouquinho eu vou te fazer uma pergunta que o nosso colega Augusto colocou aqui. Tem muito empresário que, com a intenção de suceder a empresa aos seus filhos, eles, na época do ensino médio para a faculdade, mandam os filhos fazer faculdade no exterior. E aí o filho vai para o exterior, enfim, não vou falar o nome da faculdade, mas algumas faculdades aí de ponta no exterior, para dominar o idioma também. E aí depois de 5 anos, talvez, o garoto lá, o jovem, volta. Não foi isso que aconteceu no caso da segunda geração da Kenkopato. Eles estudaram no Brasil mesmo e, enquanto estudavam, continuavam trabalhando, foi isso? Exatamente. Então, dos 3 que estavam dentro da organização, um deles, que é o Bruno, passou na Unesp em Tupã, interior de São Paulo também, e tomou a decisão de fazer a faculdade estadual, que era um sonho dele. Então, nesse período que ele foi fazer a faculdade de 4 anos, ele se distanciou do processo produtivo da empresa e desempenhou o trabalho mais, a parte acadêmica dele. Dentro desse período, e a gente foi universitário, se você deixar um jovem sem direcionamento, ele vai preencher o tempo dele com coisas que não é para ser preenchidas. E rapidamente, como a empresa tem um braço na área da construção civil, tomou a decisão de construir kitnets na região de Tupã, para ele poder coordenar a obra e já começar a fazer o processo de compras, negociação, gerenciamento de gestão de pessoas, né, para a obra. Então, nesses 4 anos que ele esteve fora da organização, ele participou dessa construção. E os outros 2 também sempre deixou muito à vontade, nunca foi uma questão imposta, né? Por isso que até hoje deu muito certo esse trabalho. Então, os outros 2, um preferiu fazer uma faculdade particular na região de Sorocaba, para que esteja próximo da empresa, e o outro sucessor passou na UFSCar Campus Sorocaba, então conseguiu também conciliar a atividade dele dentro da empresa. Então, eles nunca tiveram essa ambição. Inclusive, tem um dos gestores que já está se preparando para abrir o mercado nos Estados Unidos. Então, já tem um planejamento para isso, já tem uma construção de empresa, e ele que vai ser o gestor responsável para abrir o mercado americano. Então, tudo é muito direcionado, tudo muito planejado. O japonês é muito cauteloso, a própria geração X faz ser mais conservador nessa parte, né? Então, foi assim que foi direcionado o trabalho com cada um deles. Então, nós temos hoje um que é formado numa faculdade federal, o outro que é formado numa faculdade estadual e um outro que é formado na faculdade particular. E até interessante, há uns 15, 20 dias atrás, eles fizeram uma live com uma jovem, Beatriz também, que falando um pouco sobre carreira profissional e colocou os 3 que são primos, né, para falar um pouco dessa experiência de estudar em universidades diferentes na mesma graduação, que foi administração de empresas. Então foi bem bacana também nesse sentido, né? Que interessante, muito bom. Olha, o Augusto, que está aqui conosco, o Augusto, ele é um dos coautores do nosso livro também, Liderando Juntos. Já esteve conosco aqui, se não me engano, foi no capítulo 2, logo no comecinho das nossas lives. E ele está fazendo uma pergunta aqui bem interessante,
que é o seguinte, Fabrício, bom, primeiro a gente parabeniza, né? Fabrício, parabéns pela história, mas no caso de uma empresa familiar que já tem um plano de sucessão, qual que é a certeza que os caminhos serão de sucesso iguais aos dos que foram sucedidos? Deixa eu explicar melhor. A empresa está indo bem com os fundadores fizeram um planejamento para que os filhos o sucedam, como você contou aqui a história, mas aí o mercado mudou, avanço tecnológico, as coisas mudaram, hábito de consumo. O que garante que estes sucessores vão ter o mesmo sucesso no empreendimento que os pais? Porque não depende, uma grande importância, sem dúvida, foi todo esse preparativo que foi feito para que eles assumissem. Mas não é só isso que vai fazer uma empresa se perpetuar, senão também a modernização dela. Como é que é isso durante o processo de sucessão e a empresa tendo que se reinventar, especialmente no lado tecnológico, né, para que ela continue de fato e seja uma empresa centenária? É muito boa a pergunta, né? Ainda mais no nosso país que a gente quase que não passa por crises, né? E nós estamos aí no momento de uma pandemia mundial que tirou o sono de muita gente, ainda tira sono, né? Não ao contrário nosso, em março tirou um pouco o sono, deu uns fios de cabelo branco, mas graças a Deus tivemos aí um momento de pandemia muito positivo. E naturalmente é a vivência, né? Então, cada crise, cada momento é uma situação. Não tem como falar que o sucesso dos pais os filhos vão conseguir manter ou superar. Um ponto muito importante é o alicerce, né, de tudo isso. Então, antes deles assumirem, então foi tudo preparado, a empresa e todos os setores. Hoje, os pais que fazem parte do conselho, eles continuam ainda muito próximos da organização, porque a experiência em determinados assuntos soma e soma muito. Então, os pais estando próximos, o conselho estando próximo, e eles tendo a humildade também de levantar a mão e pedir ajuda, isso é a chave do sucesso. É pegar a juventude que vem aí com força, com tecnologia, com modernização, agregado ao conselho que tem a parte de vivência e experiência, unindo para colocar em prática. Cada momento é um momento, mas eles vêm se saindo muito bem. E eles continuando nessa caminhada, eu não tenho a menor dúvida que eles serão empresários aí de um sucesso muito maior do que foram os pais. Olha, você citou um ponto muito importante aqui, que eu acho que talvez muitas pessoas, eu tenho certeza que não foi esse o pensamento do Augusto aqui que fez a pergunta, mas muitas pessoas talvez pensem que o processo sucessório significa eu colocar alguém no meu lugar e eu viro as costas e vou embora. E não é isso, porque você vai preparando, vai acompanhando, né? Assim como a liderança situacional. Primeiro você está junto, você ensina, depois você deixa fazer sozinho, mas está ali do lado, aí a pessoa vai assumindo, você vai delegando e você vai saindo pouco aos poucos, mas enquanto vivo, enquanto pai, você ainda está ali apoiando, né? Eu acho que isso faz toda a diferença, porque, sem dúvida, esses jovens não passaram por uma fase militar, não passaram lá pelos altos índices de inflação da época do Sarney, pela mudança de moeda, mas, tecnologicamente, sem dúvida, eles estão mais avançados do que os pais. Então, a combinação das gerações é que traz uma grande riqueza. Isso vale para você também, líder. Você não só empresário, mas você gestor de pessoas. Você tem na equipe pessoas mais experientes, com mais idade, com mais tempo de carreira? Ótimo. Você tem jovens que estão vindo do mercado da faculdade, estão entrando no mercado de trabalho agora? Excelente. Faça a mistura desse grupo. A diversidade, já é comprovadamente dito, que a diversidade traz melhores resultados para o departamento e para a empresa. As empresas lucram quase 20% a mais quando se apropriam da diversidade. Aqui eu estou falando de diversidade de gerações, idades, épocas em que viveram, mas não só isso. Homens, mulheres, diferenças de raças, credos, portadores de necessidades especiais, enfim, tenha uma empresa com inclusão social, porque isso traz muitos benefícios. No caso aqui da empresa em questão, que é o nosso case,
eram 4 filhos homens e 3 seguiram, né? Mas certamente se houvessem filhas mulheres, ali talvez também participariam desse processo. E você, Fabrício, a gente está quase caminhando aqui para o nosso final. Você fala que, além da experiência deles terem já começado desde muito cedo na empresa, convivendo, depois ali na fase adolescente para jovem, efetivamente trabalhando, se ausentam um período para estudar, mas continuam conectados com a empresa e passam por todas as áreas, você fala uma coisa muito interessante aqui no livro, que você fala que também foi aplicado neles um teste, uma pesquisa, enfim, sobre a personalidade, sobre o perfil, sobre o talento de cada um, né? Porque um pode ter aptidão para o lado mais técnico, chão de fábrica, engenharia, processo. O outro pode ser mais comunicativo, intuitivo, criativo e talvez vai para a área de vendas, marketing. Um outro é mais exatas, matemática, números e talvez seja financeiro. Eles passaram por esse tipo de análise também, né? Passaram. Nós temos um teste aqui chamado Egograma. Quem participa da empresa, participa do nosso treinamento, já ouviu falar. Tem a ferramenta muito conhecida que é o SOAR também aí no mercado. E onde fala um pouco sobre a questão aí dessa parte de personalidade. Claro, dentro de cada personalidade que foi desenhando, naturalmente com boas conversas, né? Olha, o teu perfil é isso, é bacana, porque você é uma pessoa mais extrovertida. Por você ser mais extrovertido, faz sentido você estar mais na área comercial, marketing, palco. Ah, você gosta mais de cálculo, número, então vamos vir mais para a área de gestão administrativa. Então, conseguimos, com o perfil deles, fazer com que cada uma responsabilidade e os 3 se encaixam perfeitamente dentro do que a empresa necessita para atingir aí o seu centenário. Como nós estamos nos minutos finais, Fabrício, eu queria deixar para você esses minutos para que você pudesse dar suas últimas recomendações aí para quem esteve conosco, quiser falar um pouquinho sobre a Kenkopato, sobre os produtos, sobre o livro Liderando Juntos. A palavra é sua, você tem aí uns minutinhos antes que o Instagram acabe nos derrubando aí. Mas desde já eu quero agradecer você, Fabrício, um grande amigo, por ter participado nesse livro, quem sabe o primeiro de outros, né? E por outros tantos projetos que a gente já passou junto e tenho certeza que vamos passar. Te admiro muito mesmo e desejo muito sucesso para você, para sua família, para a família Kenkopato. Contem sempre comigo, viu? Obrigado, Marcelo, pelas palavras. Gratidão aí para a família Simonato. Deus continue abençoando vocês aí nesse momento de pandemia. Agradecer aí a todos que estiveram presentes aqui na nossa live. Quem está com o nosso livro e precisar de mais informações, me deixa à disposição no e-mail, WhatsApp, que também está disponível no livro. Se quiser saber mais também sobre produtos e negócios Kenkopato, entre em contato aí nas redes sociais que a gente vai falar. Acho que o propósito justamente é isso, né? A gente ser simples, fazer o nosso trabalho honesto. O maior sonho de todos nós é voltar a sonhar, porque o brasileiro perdeu o sonho por vários motivos, então acho que a gente tem que voltar a sonhar dentro das 5 saúdes. É isso que vai fazer a gente acordar mais cedo e dormir mais tarde para poder concretizar. Dentro dos nossos negócios, a gente profissionalizar cada vez mais a empresa, ter um direcionamento, um foco para onde ela quer ir, porque muita gente, infelizmente, não sabe para onde quer ir, não está satisfeito com os resultados, mas também não sabe o quanto que é bom o resultado para ela. Então, acho que tudo isso é muito importante, você saber qual é o teu propósito, para onde que você quer caminhar, e com isso, com certeza, você compartilhando com o máximo possível de pessoas, principalmente as pessoas que estão em volta de você, onde você vai conseguir chegar no sucesso, chegar no topo e olhar para trás e falar: criei a minha história, eu sou a história, construí e estou deixando um legado. Porque na vida é isso, né, Marcelo? A vida é muito rápida, passa rápido e nós temos que fazer as coisas enquanto nós podemos fazer. Então, não vamos desperdiçar o tempo, faça sempre o teu melhor nas condições que você tem, tá? E que Deus continue abençoando a todos com muita saúde e que em breve aí, passando essa pandemia aí, possamos estar próximo das pessoas que nós amamos, familiares, possamos voltar nas nossas igrejas e que possamos aos poucos normalizar essa vida. Mais uma vez, Marcelo, gratidão aí por tudo, sucesso sempre aí
E o que precisar, estamos aí sempre à disposição. Obrigado, Fabrício. Obrigado pelas palavras. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco aqui nessa noite. Eu, Marcelo Simonato, Fabrício Rocha, dois coautores do livro Liderando Juntos. Se você tem interesse em saber mais sobre liderança, gestão de pessoas, procure pelo Fabrício aqui no direct do Instagram, pelas redes sociais. Quer saber mais sobre a história da Kenkopato? Quem sabe você está desempregado, está precisando de um novo negócio? Uma boa oportunidade aí também com os nossos amigos da Kenkopato. Fica aqui o nosso muito boa noite, obrigado pela sua presença e nos vemos novamente na próxima quarta-feira, às 19 horas, com mais um capítulo do livro Liderando Junto.